Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é sempre minha vinheta, tá bom? É, Vamos mais uma aula aqui, né, para vocês entenderem e também começarem a colocar lá no trabalho sobre essa questão de organização, tá? É, Aqui eu estou colocando a organização, o sistema da organização, tá? Da organização, sistemas da organização. Então ele diz assim, organizações orientadas a projetos são aquelas cujas operações consistem, basicamente, de projetos. Essas organizações se adequam a duas categorias. Categorias são essas. Organizações cuja receita, tá? As receitas se originam primariamente do desenvolvimento de projetos para terceiros. São elas, empresas de arquitetura, empresas de engenharia, consultorias, empreiteiros. Então, o que acontece? A galera ganha dinheiro para fazer projeto para outras pessoas. Já teve alguns alunos perguntaram, professor, mas eu tenho que ter fins lucrativos na questão do meu projeto? Muitas vezes não, muitas vezes um projeto pode ser uma ONG, pode ser alguma coisa que ajude o meio ambiente, ajude as pessoas, mas algumas empresas, ela tem esse desenvolvimento de ter o seu capital para poder fazer projetos. No caso, são empresas de arquitetura, né, empresas de engenharia, aonde fazem aqueles projetos para que o por que é interessante esses projetos, pessoal? Imagine só você fazer lá uma casa onde você não sabe nem o gabarito de onde colocar a cozinha, a sala, e acaba que, infelizmente, você chega a um ponto em que quando você constrói a casa não tinha nenhum projeto e ela sai do chão mesmo assim, sem projeto. Ela começa a aparecer defeitos, fica torta, ela racha. Por quê? Porque o projeto inicial é como você vai entender que vai ficar aquela sua casa. É onde vai ser as fundações, é para no final, quando tiver tudo pronto, que eu tiver que quebrar uma parede, eu saber onde tem um cano, eu saber onde tem fios, né, instalação elétrica. O projeto ele não serve só para aquele momento de construção, ele serve para a vida inteira, para uma reforma, tá? Então eu tenho que ter um projeto, nem que seja desenhado por mim, mas eu faço projeto. Mas essas empresas especializadas, elas dão uma planta baixa, né? E ainda cria maquetes para poder ficar bem melhor visível aí a questão dos projetos. Mas projetos, pessoal, não é só projeto para poder fazer casa, estrutura, isso aí são empresas que utilizam. Por que é projeto? Porque todo projeto se inicia, toda ação se inicia de um projeto. Se eu vou viajar, eu faço meu projeto para a viagem. Se a gente vai casar, faz o projeto do casamento. Então, assim, tudo tem que começar por um projeto, porque aí sim eu vou saber como é que vai ser por determinado tempo, tá bom? E tem as outras, e a outra também, que é organizações que adotam, um minuto, que adotaram um modelo de gerência por projeto. Essas organizações tendem a ter sistemas de gerenciamentos voltados para a gerência de projetos. Olha que interessante. Por exemplo, seus sistemas financeiros são frequentemente projetados especificamente para contabilizar, acompanhar e relatar múltiplos projetos. Que interessante. A gente fala assim, poxa, será que uma empresa ela só faz um projeto ali é, 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 para construir alguma coisa e pronto? Não. Tem empresas que utilizam, que vivem de projetos, tá? Então, como ele disse aqui, o setor financeiro são frequentemente projetados especificamente para contabilizar e acompanhar. Então, hoje, segunda-feira, o nosso projeto de contabilidade será esse. Então, a gente vai fazer o projeto X até no final da semana para poder entender o que a gente vai fazer na outra semana. E aí eles têm projeto não só de parte financeira, mas também tem o projeto de estoque, tem o projeto de vendas, tem o projeto de atendimento, tá? Por que as empresas têm que ter esses projetos? Porque eu padronizo, tá, as minhas ações dentro da empresa. Se eu quero padronizar o meu atendimento, eu vou lá e faço um projeto de atendimento. Então as pessoas agora vão ter que atender da maneira X. Então aí todos os meus funcionários vão ser treinados em cima do meu projeto e a execução vai ser em cima dele. Ah, mas se eu quero que o meu estoque trabalhe da maneira Y, então
Eu vou criar mais um projeto para que meu estoque trabalhe agora padronizado da maneira que eu quero. Tá bom? Então é assim que a gente faz os projetos dentro da empresa. São empresas que vivem de projeto, são empresas que estão todo o tempo ali colocando projetos para poder a empresa caminhar, tá bom? Então, tudo que a gente vai fazer dentro da empresa, a gente primeiro tem que projetar para entender como é que aquilo vai ficar e aí fazer a execução da maneira correta, tá, pessoal? Da maneira que seja mais eficaz, eficiente ali nesse momento, tá bom? Então, quando vocês forem pensarem assim, poxa, que projeto que eu tenho que criar por causa da economia lá que a gente falou no trabalho? Poxa, a economia, o que a gente está precisando? Quando a gente fala em economia, a gente fala de entrada e saída de dinheiro, de capital, trabalho, né? O mercado tem que abrir. Mas como é que eu tenho que fazer isso? Protegendo como é que se diz? A minha cidade. Como é que eu vou fazer isso protegendo a minha cidade de uma pandemia? Tá? É isso que a gente tem que pensar, é isso que o administrador tem que pensar. Imperatriz, abriu, começa. Abriu, começa, tá? Mas e aí, será a melhor forma? É essa? Como é que a gente poderia fazer isso? Tá? Então, é nesse pensamento que a gente tem que entender que é um projeto, colocar lá no papel, entender se vai ficar bom e aí sim apresentar. Tá ok? Aí vamos aqui, ó, para... Passou? Perdão, ficou aqui meio que errado, mas é cultura da organização, tá? Estilo e cultura da organização. Ficou duplicado aí, perdão, tá, pessoal? Mas é estilo e cultura da organização, tá ok? A maioria das organizações desenvolveu cultura única, a própria, tá? E própria. Esta cultura é refletida nos seus valores, normas, crenças e expectativas, nas suas políticas e procedimentos, na sua visão, nas relações de autoridade e em diversos outros fatores. A cultura da organização frequentemente tem influência direta do projeto. Por exemplo, uma equipe que propõe uma abordagem não usual de alto risco tem mais chance de aprovação numa organização empreendedora agressiva. Espera aí, esse slide tá. Eu falei desse slide aqui, né? Lá atrás, mas bom que ele voltou aqui. Eu acho que duplicou o slide. Deixa eu ver aqui. Um gerente de projeto com estilo altamente participativo é capaz de encontrar problema numa organização hierárquica rígida. Eu acho que duplicou aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. Explicando a questão dessa cultura aí. Por que que a visão empreendedora agressiva ela tem mais força, né? Porque, pessoal, sempre que a gente chega agressivamente, a gente está entendendo que a gente já fez um projeto e sabe como resolver aquela situação. Por que que duplicou aqui? E é bom que eu vou explicar em questão do trabalho, tá? O que que é cultura? Você pode fazer o que você quiser com a empresa com o projeto que você está criando. Porque lá vai estar a tua cultura, vai estar as tuas crenças, quais são as tuas expectativas, tá? Quais são as normas e quais são os valores que vocês vão colocar para poder reapresentar o trabalho, tá? Por isso que a gente tem que entender de cultura organizacional. Não é o governo que me impõe cultura organizacional, é a minha empresa. De acordo com as minhas expectativas, eu vou colocar uma cultura dentro da minha empresa, tá? Então eu vou ver lá no meu projeto do meu trabalho, qual é a cultura que vai me auxiliar, qual é a crença, quais são as minhas expectativas em determinado tempo, tá? Então vocês coloquem essa questão do tempo, em determinado tempo a gente tem que ter um avanço assim, assim, assado, tá? A gente tem que ter uma padronização X, a gente tem que ter um comportamento Y, então a gente começa a colocar para poder ver a cultura, tá? O procedimento, as normas, tá? Os valores, tá? E as nossas expectativas aí para esse projeto em meio à economia e pandemia do país, tá ok? É isso aí, pessoal. Então, eu não tenho como parar aqui o vídeo, não tenho como, que senão vai parar e ele já continua outro. Mas quando eu parar aqui, como eu vou fazer que nem aquela vez, vai ser 2 vídeos. Então, estou colocando esse vídeo, daqui a pouco vai outro vídeo, tá ok? Então valeu pessoal, obrigado, tenham um bom dia e até a próxima.